Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Fora do castelo do dragão prateado, enquanto Rosvita e Leon passeavam juntos, as criadas cochichavam entre si, fofocando sobre a rainha e o príncipe. Ele comentou que os dois pareciam um lindo casal caminhando lado a lado. Uma das criadas fica intrigada, questionando por que a rainha e o príncipe não parecem muito familiarizados um com o outro. A atmosfera entre eles é estranhamente pesada, quase tensa. Leon se pergunta por que as coisas chegaram a esse ponto. Pouco antes, ele havia ficado surpreso quando Rosvita sugeriu que dessem um passeio juntos. Ele questionou por que deveria dar um passeio com ela, mas Rosvita respondeu que fazia parte de seu trabalho manter a ilusão de família, harmonia diante de estranhos. Leon não pôde deixar de pensar que havia algo de estranho com Rosvita. Hoje, ela nunca foi tão proativa, e ele se pegou imaginando o que ela estaria planejando enquanto Moon e Noah se escondiam atrás. Alguns arbustos os espiavam. Min comenta animadamente que seu pai é tão estúpido por nem conseguir dar as mãos a Rosvita. Ela exclama que vai ajudá-los, mas Noah tenta impedi-la, pedindo que ela os deixe em paz. Min, no entanto, está determinada a pular na frente deles. E confronta os dois adultos que Leon pegou de surpresa. Pergunta por que ela os está seguindo, e Moon corajosamente agarra Leon nas mãos de Rosvita e os força a se abraçarem. Ela anuncia que, ao caminharem, eles devem dar as mãos, e com isso, sai alegremente. Dizendo que vai brincar com a irmã, Leon, ainda perplexo, se pergunta onde essas crianças aprenderam tudo. Ao saber disso, Noah belisca Moon, que grita, se desculpando e prometendo nunca mais fazer isso, pedindo à irmã que a deixasse ir, envergonhada pela situação. Leon comenta que isso é um pouco inesperado e se pergunta o que fazer em seguida. Rosvita, no entanto, o tranquiliza dizendo que está tudo bem e que não há problema algum em ficarem de mãos dadas assim. Ela acrescenta que Leon ainda não precisa se preocupar. Sentindo-se estranho, menciona que Rosvita parece estranhamente dócil hoje, o que o deixa um pouco desconfortável. Rosvita responde, de forma um tanto provocativa, que parece que ele foi domesticado por ela agora, que ela está se dando melhor com ele. Ela mesma não está acostumada. Leon pensa profundamente que Rosvita sempre se apresentou como uma rainha diante dos outros, mantendo uma imagem forte e distante. Ele nunca imaginou que algo tão simples como dar as mãos abalaria sua compostura. Talvez sua imagem rígida como mãe seja apenas uma fachada, porque ela não sabe como se aproximar dos filhos. Leon, então, menciona o fato de que Noah e ela sempre a chamam de mãe. Diante dela, Rosvita olha para ele, confusa, e pergunta se há algum problema nisso. Leon explica que, na forma usual de chamar pai, ele é pareado com mãe. Mas enquanto Moon o chama de pai, ela chama Rosvai de mãe. Ele questiona se não parece haver um pouco de distância entre eles. Rosvita parece considerar isso e pergunta se realmente existe uma grande diferença entre mãe e mãe. Leon sorri e afirma que existe. Ele sugere que ela tente fazer com que eles a chamem de mãe e aposta que eles se sentirão muito mais próximos dela do que agora. Rosvita, surpresa, sai correndo, dizendo que entende e que tentará na próxima vez. Leon, ainda um pouco confuso, se pergunta por que ela está indo embora de repente. Rosvai se vira tão rápido que pergunta se está com saudades de casa. Leon, assustado com a pergunta, responde que não sabe. Por que ela está perguntando isso de repente? Principalmente porque ela não o deixará voltar de qualquer maneira. Rosvita, no entanto, responde que não pode fazê-lo voltar para casa. Mas há algo que pode ajudar a aliviar a saudade dele. A cena muda um pouco para o armazém do castelo, perto do portão. Leon, seguindo Rosvita, pergunta para onde Rosvita está indo. Responde que não deu um nome específico. Poderia ser chamado de armazém, dispensa ou qualquer outro nome, não importa muito quando eles entram. Leon rapidamente o reconhece como o tesouro de um dragão. A sala está repleta de antiguidades inestimáveis. Algumas delas parecem ter séculos de idade. É muito mais denso do que Kim Johansson.
E do teto ao chão é literalmente como uma meia-lua. Leon fica perplexo e comenta que, se esses itens fossem colocados no Império, poderiam ser facilmente vendidos por centenas de milhares de moedas de ouro. Rosvita, no entanto, apenas acena com a cabeça e menciona que a pulseira em exposição foi um presente de sua avó. Quando criança, ela acrescenta que, além dos despojos, também há coisas aqui que são significativas para ela pessoalmente. Len Curious pergunta por que ela não fala muito sobre os outros membros da família, além de sua irmã Rosvita. Seu tom, ficando um pouco sombrio, explica que ela nunca conheceu seu pai e sua mãe, e ela e sua irmã foram criadas pela avó. Leon, emocionado, conta que cresceu em um orfanato e nunca conheceu seus pais. Ou ele foi adotado por seu mestre e sua esposa, que o criaram como se fosse seu filho, enquanto eles continuam caminhando pelo tesouro. Leon pergunta o que exatamente ela o trouxe aqui para mostrar. Rosvita para em frente a um grande baú e diz que tem algo que pode ajudá-lo temporariamente a esquecer seus problemas. Leon, intrigado, observa Rosvita abrir o baú, revelando a armadura de ouro negro dentro. Ele suspira ao reconhecê-la imediatamente. Rosvita pergunta se ele sempre quis ter essa armadura de volta. Leon, ainda incrédulo, pergunta se ele está sonhando, questionando se ela realmente está devolvendo a ele. Rosvita sorri sinistramente e afirma que está de fato dando a armadura a ele. Leon, ansioso para tocá-la, estende a mão, mas, ao se aproximar, é repelido por uma força mágica. Ele percebe que a armadura está encantada com um dragão. Mark Leon pensa consigo mesmo que a armadura dourada e negra de seu irmão caiu. Rosvita, vendo sua reação, ri, satisfeita por ele ter caído em sua armadilha. Leon agora está frustrado, com os dentes de Frites, sabendo que foi enganado. E agora, com a ativação do dragão, Mark Leon fica atordoado e questiona o que Rosvita fez com ele. Rosvita, com um sorriso malicioso, explica que anexou um padrão de dragão à superfície da armadura dele. Aprimorando suas propriedades no momento em que ele toca a armadura, ele é ativado conforme Leon se move. O padrão pulsa e ele sente seu corpo se contrair, praguejando. A dragão fêmea traiçoeira percebe tarde demais que ele foi descuidado demais ao confiar nela. E porque ele o observa lutar, menciona casualmente que o padrão aprimorado do dragão dobrou. As armaduras afetam o momento. Leon tenta se mover, mas sente seu corpo travado no lugar. Seus músculos se recusam a obedecer. Rosvita se aproxima de seus comandos. Ela pergunta se ele aguenta ser chamado de querido matador de dragões em tom de zombaria. Leon, incapaz de se mover, mal consegue gritar o nome dela. Seu corpo ainda estava congelado sob a influência do padrão do dragão. A sensação na parte inferior do corpo, no entanto, estava mais forte do que nunca. Uma onda de calor incontrolável tornava a situação ainda mais humilhante. Ele se amaldiçoava ainda mais por ser tão facilmente manipulado. Rosvita, aproveitando seu desconforto, subiu em cima dele. Seus olhos brilham com malícia. Ela pergunta se ele acha que ela não guarda rancor por ter sido conquistada por ele, antes de admitir que passou os últimos dias tramando sua vingança. Pensa em como baixar a guarda dele e torná-lo vulnerável. Ela sorri, revelando que não esperava que ele caísse em sua armadilha. Leon, fervendo de frustração, a xinga baixinho. Rosvita, aparentemente satisfeita consigo mesma, pergunta se suas habilidades de atuação são impressionantes. Leon grita com ela, questionando se tudo o que ela lhe contou é verdade. Hoje foi uma mentira. Ele exige saber se ela realmente conheceu seus pais. Se o pedido dela de quando ligar para a mãe e dar as mãos foi apenas uma manobra. Rosvita nega que não seja tudo mentira, mas garante que isso não muda o que ela planeja fazer com ele em seguida. Com um sorriso irônico, Rosvita começa a se despir, provocando-o com suas palavras. Ela pergunta o que ele havia lhe dito antes. Ela gostaria de conquistá-lo. Ela afirma que gosta do ato de conquista e faz perguntas. Se ele estiver pronto, como ela o chama de seu querido marido. Leon sente uma onda de pavor tomar conta dele. A tensão no armazém continuou e, depois de um tempo,
Leon finalmente grita depois de se esgotar, pensando que finalmente acabou. Mas, ao olhar para Rosvita, ele percebe que ela ainda o encara. Seu olhar é indecifrável para Leon. Pergunta o que Rosvita está fazendo. Responde quase distraidamente, em comparação a 2 anos atrás. As cicatrizes em seu rosto desapareceram. Mas agora ele parece mais abatido, mais misterioso. E tem ares de homem, que viveu mais do que está disposto a demonstrar. Ela comenta que ele agora tem o ar de um homem maduro, algo que não existia antes de Leon. Frustrado, tenta se esquivar dela. Gazi afirma que ele está tentando pregar peças nele de novo. Mas ele não vai cair nessa dessa vez. Rosvita, no entanto, sorri e diz isso a ele. Ele ficou mais inteligente, embora sua saúde não seja mais a mesma. Ela zomba dele levemente, acrescentando que ele não está tão em forma quanto antes em casa. Leon percebe a verdade nela. Ele não está na mesma forma de antes. Não tão forte, ou tão saudável quanto costumava ser. A constatação dói. E ele solta um grito de frustração, sentindo-se física e emocionalmente esgotado no dia seguinte. Leon, parecendo bastante cansado, sai do quarto. Rosvita o cumprimenta com um sorriso provocador, comentando que parece que ele não dormiu bem ontem à noite. Leon rende os dentes e dá de ombros. Ele resmunga que é tudo por causa de que ela disse. E a Rosvita ri fingindo não lembrar do que aconteceu. Mas Noah está observando de longe. Sabe que as coisas estão prestes a recomeçar. Rosvita, em seu tom autoritário de sempre, conta para Leon que o vestibular para a Academia Health é muito rigoroso, e ele deveria começar a dar aulas particulares de conhecimento sobre dragões para Noah hoje mesmo. Afinal, por enquanto, a única maneira de ele provar seu valor é por meio de seu conhecimento em outras áreas. Leon se entusiasmou, apesar do cansaço. Graças a ele mesmo, ontem foi apenas um dia ruim. E hoje, ele estará em melhor forma para ajudar Noah a passar no teste. Ao mesmo tempo, ele planeja aproveitar esta oportunidade para obter algo de igual valor de Rosvita. Em troca, Rosvita, sentindo sua intenção, concorda com o pedido, mas o avisa. Ele diz que não pode ser excessivo com Leon. Com um sorriso malicioso, ela a lembra que promessa é promessa, e ele espera que ela cumpra a palavra. Rosvita está se mudando alegremente. Diz para ele estudar bastante, e para não se cansar de fazer Leon com raiva mais uma vez. Ele grita com ela, repreendendo-a por todas as provocações e manipulações. Mas ela simplesmente vai embora. Noah, impassível, estava ouvindo a conversa. Pergunta por que Leon e Roosevelt estavam brigando. Leon tentava tocar. Explica legal que é apenas a comunicação diária deles. Mas então ele pergunta a Noah como ela acabou de chamar Rosvita. Noah olha inocentemente e responde que ela ligou para a mãe dela. Leon fica um pouco surpreso. Pergunta se Rosvita pediu para ela mudar o nome para esse, e se ela preferia o nome antigo ou o atual. Noah, sem hesitar, responde que prefere o atual. Leon sorri. Satisfeito por sua sugestão ter funcionado, ele conta a Noah que ele sabia que ela iria adorar. Noah, impressionado, sai correndo. Pergunta animadamente quando podem começar a estudar Leon agora. Nervoso com a próxima aula de reforço. Chama por ela, pedindo para ela esperar por ele, para desenvolver o plano de estudos da minha filha. Fico acordado até tarde folheando vários livros de estudo, até para me refrescar. Enquanto comia, pensei comigo mesmo que, embora a rainha geralmente seja fria e distante, ela ainda tem um lado tão fofo. Neste momento, Leon está na sala de estudos das crianças do Castelo do Dragão Prateado. Já é noite.
E as crianças já estão dormindo no quarto. Leon sentou-se à sua mesa. Franziu a testa, folheando os livros do clã dos dragões à sua frente, como se estivesse pensando em algo. Neste momento, Rosvita entrou na sala de estudos e viu Leon ainda em sua mesa. Ah, você ainda está acordado a esta hora. Leon não olhou para cima, olhando atentamente para o livro em suas mãos, batendo a caneta na cabeça enquanto pensava. Noah tem uma grande capacidade de compreender conceitos. Portanto, métodos de ensino simples não são adequados para ela. Pretendo organizar alguns pontos-chave de conhecimento, com questões de teste para ensiná-la. Por enquanto, acho que terei que ficar acordado até tarde para preparar o plano de aula. Noah já estava dormindo profundamente, comparado com o rosto frio de sempre dela. Noah dormindo estava particularmente fofo. Rosvita tinha uma expressão orgulhosa. Levantou seu peito igualmente orgulhoso e mostrou um sorriso confiante para Leon. Isso é essencial. Afinal, Noah é como eu. Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon ergueu os lábios ligeiramente e ergueu os olhos do livro, olhando seriamente para Rosvita. Bem, isso não é necessariamente verdade. Leon se levantou lentamente, batendo no peito com orgulho e exibindo um sorriso confiante para Rosvita. Eu me formei como um gênio matador de dragões, ficando em primeiro lugar todos os anos, tanto nos exames quanto no treinamento de campo. Eu até ganhei todas as bolsas de estudo de alto nível que a escola ofereceu. Depois de exibir suas conquistas excepcionais na escola, Leon se apoiou na mesa e de repente olhou seriamente para Rosvita, perguntando a ela palavra por palavra. Então, Majestade, e você? Que tipo de campeão você é? E Rosvita ficou sem palavras com a pergunta repentina. Como uma campeã imbatível. E ela naturalmente não perderá para o homem à sua frente. Ela em termos de força militar. Mas quando perguntada sobre aprendizado, ela ainda não conseguia pensar em nada que poderia ser comparado ao homem à sua frente. Rosvita se sentiu descuidada. Ela franziu a testa e olhou para Leon, com uma expressão um tanto descontente. Sempre achei que ele é um homem imprudente, que só sabe lutar e matar. Mas não sei se ele também é um aluno exemplar. Rosvita se lembrou disso. O inteligente e corajoso Leon agora era um prisioneiro, preso aqui à força, totalmente à sua mercê, tanto física quanto mentalmente. Ela olhou para Leon com um sorriso desdenhoso. Ah, tão poderoso! Então por que você ainda é meu prisioneiro? Ao ouvir as palavras de Rosvita, ele retrucou com raiva. Droga! Só perdi uma vez. Leon, um renomado matador de dragões, que derrotou incontáveis dragões. Surpreendentemente, foi derrotado pela Rainha Dragão Prateada desta vez. Leon ficou realmente um pouco chateado. Não só isso, ele também foi completamente intimidado por ela, e seu corpo está quase no limite devido ao tormento implacável dela. Enquanto ele se agachava, ele murmurou baixinho para si mesmo. Um passo em falso pode levar a um arrependimento eterno, e um tigre nas planícies pode ser intimidado por um dragão. Rosvita sorriu por trás, enquanto observava a expressão de decepção de Leon, enquanto respondia às suas palavras de brincadeira. Você tem medo de ser montado por um dragão, certo? Neste momento, Rosvita notou um prato de pimentões amarelos na mesa. Pimenta. Ela olhou para o prato de pimentões e perguntou a Leon, o que você está fazendo com isso? Leon também olhou para o prato chamativo de pimentões, no livro bagunçado neste momento. Ah, este pimentão. Ele pegou uma pimenta. A aparência desta pimenta não parece diferente das pimentas comuns. Trouxe isso da cozinha para me ajudar a acordar, com certa preocupação nos olhos. Rosvita levantou a mão para tentar impedir Leon de comer a pimenta. Espere um momento.
Esta é uma pimenta amarela do clã dos dragões. Duvido que um ser humano como você não consiga suportar. Mas era tarde demais. Leon deu uma mordida na pimenta diretamente da mão. Leon nunca imaginou que esta pimenta aparentemente comum teria um poder tão grande. Num piscar de olhos, a pimenta deixou o rosto de Leon vermelho. Tão picante. O intenso estímulo da pimenta fez Leon gritar. Leon procurava ansiosamente por água por toda a sala de estudos. Mas, infelizmente, não havia água na sala de estudos. Ele se virou ansiosamente, enquanto sua boca não conseguia parar. Água! Água! Não há água aqui! Ao ver esta situação, Rosvita não hesitou, e imediatamente deu um passo à frente, e colocou a mão na bochecha de Leon. Os olhos de um dragão e de um homem se encontraram. Leon ficou surpreso com a atitude de Rosvita, e com o rosto dele. Já estava corado de pimenta. Estava ainda mais vermelho naquele momento. Rosvita se sentiu um pouco envergonhada com a própria atitude. Então ela virou a cabeça para explicar para Leon. Bem, minhas mãos estão bem frias, então elas podem ser mais confortáveis para você. A mão de Rosvita pousou no rosto de Leon. Leon corou, fechou os olhos e silenciosamente apreciou a frieza que tomou conta de seu rosto. As pontas dos dedos de Rosvita são tão frias, e as áreas que ela tocou são muito confortáveis. Não é tão frio e estimulante quanto cubos de gelo. É um frescor muito suave. A frieza das pontas dos dedos de Rosvita acalmou Leon gradualmente, e ele não pôde deixar de se maravilhar. Como a temperatura da ponta dos dedos dela o fazia se sentir confortável. A sensação trazida pelas pimentas também foi temporariamente aliviada. Leon não se sentia tão desconfortável quanto antes. Então ele tomou a iniciativa de agradecer a Rosvita. Obrigado. Está tudo bem agora. Rosvita parece ter acabado de perceber isso. Leon estava falando com ela. Então ela abaixou a mão. Leon e Rosvita se distanciaram. De costas. Seus rostos ficaram vermelhos. E ambos se sentiram um pouco envergonhados. Na verdade, ambos sabiam que o clima naquele momento estava um pouco estranho. Rosvita foi a primeira a se manifestar para romper a atmosfera estranha atual. Descanse cedo. E não coma muitos pimentões. Se sua boca queimar, você terá que usar a linguagem de sinais para ensinar Noah. Depois de terminar de falar, Rosvita não olhou para trás e foi direto para a porta do escritório. Leon se abanou com a mão para aliviar o constrangimento. Então virou a cabeça para responder. Eu sei que ninguém seria capaz de controlar. A temperatura das pontas dos dedos frios pareceu permanecer em seu rosto. E aquela sensação confortável fez o rosto de Leon corar novamente. Leon olhou para as costas de Rosvita enquanto ela saía. E silenciosamente disse a si mesmo em seu coração que tal recompensa realmente faria você querer fazer isso de novo. Não acredito que eu só queria que ela tocasse mais no meu rosto. No entanto, quando ele pensou na exploração implacável de seu corpo por Rosvita no passado, que havia atormentado sua cintura, Leon sentiu medo sem hesitar. Ele tremia enquanto segurava os braços com as duas mãos. Você acorda um pouco. Ela é a dragão maligna que te engana e te coloca em um beco sem saída. Aperta você loucamente e finalmente diz que sua força física não é boa. Pense bem, é um pouco pervertido. Olhando para os livros bagunçados sobre a mesa, Leon decidiu encontrar uma maneira adequada de restaurar rapidamente seu corpo enfraquecido. Se ele continuar a ser intimidado pela rainha dragão prateada desse jeito, seu corpo não vai aguentar. Preciso encontrar um método para ajudar meu corpo a se recuperar rapidamente. Sem demora. Leon rapidamente pegou o livro em mãos e começou a folheá-lo. A pitaia vermelha tem o efeito de regular a chave e o sangue. Bem, não é isso. A grama de lótus, tomada por via oral, pode regular a função digestiva.
Mas também não é isso. De repente, Leon pareceu ver algo e o livro em suas mãos parou nesta página. Ele leu atentamente o nome do medicamento e suas informações detalhadas nesta página. Pílula do Dragão Negro. É um medicamento nutritivo altamente eficaz para o corpo, com o efeito de regular o Yin e o Yang, nutrindo o corpo, fortalecendo e estabilizando o núcleo. Leon parecia ter descoberto um tesouro. E a expressão em seu rosto era de surpresa indisfarçável. Certo. É isso. No dia seguinte, o tempo estava ensolarado e o casal de pássaros da árvore voou para os galhos. Um dos pássaros amarelos olhou para o grande pássaro branco ao lado. E o grande pássaro branco também olhou para o pequeno pássaro amarelo como se estivesse dizendo algo. Eles também se parecem com o pai e a filha na sala, que estão conversando. Noah, acabei de corrigir a prova que você fez. Com uma pontuação máxima de 100. Você consegue adivinhar qual é a sua pontuação? Noah olhou para Leon sem nenhuma expressão no rosto. E calmamente disse um número. 50. Leon sorriu e pegou a prova corrigida. Vou contar os resultados para Noah desta vez. Há muitas respostas corretas na prova. Mas também há algumas respostas incorretas. Sua pontuação é 62. O que é um pouco mais alto do que você esperava. Noah olhou para a prova sem dizer uma palavra. Ela franziu a testa. Cerrou os punhos. E pareceu um pouco infeliz. Como se não aprovasse o resultado da prova. Leon notou as mudanças emocionais de Noah. Ela está insatisfeita com as notas. Bem, essa criança tem expectativas maiores de si mesma. Essa criança é muito inteligente e leva a sério o aprendizado. Como irmã mais velha, ela é mais madura que Moon. Ele olhou para Noah, que segurava a folha de prova. Na frente dele, com um pouco de tristeza. Numa idade em que deveria brincar despreocupadamente como Moon. Ela toma a iniciativa de entrar na escola para aprender. Ao ver Noah, que estava um pouco chateado com os resultados dela, Leon estendeu a mão e acariciou a cabeça de Noah para confortá-la. Você tirou 62 na primeira tentativa. Isso é impressionante. Percebendo a mão na cabeça dela. E Leon que a elogiou. Noah olhou para cima e respondeu um pouco envergonhado. Obrigado. Agora, vamos nos concentrar nesses erros. 1. Antes que Leon pudesse terminar de falar, ele tossiu imediatamente. Como se sua garganta estivesse um pouco desconfortável. Leon pediu desculpas a Noah pela tosse repentina que teve há pouco. Desculpe. Ele tocou a garganta e se lembrou do que aconteceu na noite anterior. Comi muita pimenta ontem à noite. Deu uma coceira na garganta. Para animá-lo e se preparar para o plano de estudos de Noah. E procurar um remédio que possa restaurar seu corpo. Ele comeu mais uns pimentões ontem à noite. Noah olhou para Leon na frente dela. E se lembrou das palavras que sua mãe, Rosvita, tinha dito a ela. Seu pai estava te fazendo um plano de estudos ontem à noite. Aquele desgraçado pode não parecer confiável. Mas ele é um aluno exemplar. No entanto, ele comeu a pimenta amarela picante especial do clã dos dragões ontem à noite para se manter acordado. Então não é surpresa que sua garganta esteja dolorida. Noah parecia ter se lembrado de algo. Ela enfiou a mão no bolso, procurando por algo. Depois de um tempo, Noah tirou do bolso uma caixa redonda de pastilhas para a garganta. O nome pastilha para a garganta de dragão está escrito na caixa. Ela entregou a caixa para Leon, que estava sentado à sua frente. Isto é para você. Leon ficou surpreso e pegou a pastilha para a garganta que Noah lhe entregou. Ele abriu a caixa de pastilhas para a garganta e perguntou ao Noah. É para mim? Noah respondeu a pergunta dele com um tom um tanto frio. Bem, a mãe dá para você, não para mim. Leon pegou uma pastilha para a garganta e colocou na boca, sorrindo para o Noah. Por favor, me ajude a agradecer a sua mãe mais tarde. Leon achou que essa criança era igualzinha a Rosvita, parecendo fria por fora. Mas, na verdade, ela não era boa em expressar gentileza.
Leon não esperava que a rainha dragão prateada e Noa ainda tivessem um lado tão fofo. Leon pegou pastilhas para a garganta como se tivesse se animado e sorriu para Noa. Vamos continuar nossos estudos. Noa também parecia inspirado por Leon, seus olhos ficaram sérios. E ela respondeu o que ele tinha acabado de dizer. Certo, a relação entre pai e filha parecia ter se estreitado discretamente. Neste momento, Leon estava na cozinha do castelo do dragão prateado, com vários recipientes e ervas medicinais sobre a mesa. Ele estava se preparando para refinar o bolo do dragão negro. Duas criadas dragão bateram na porta e entraram na cozinha. Elas seguravam uma pilha de ervas medicinais nas mãos. Algumas em sacos, algumas em tigelas, algumas marrons e algumas verdes. Majestade, todas as ervas medicinais que o senhor solicitou foram reunidas. Leon vestiu uma roupa de farmacêutico e colocou luvas nas mãos. Ele colocou um livro sobre ervas medicinais à sua frente. Ele sorriu para eles e gesticulou com a mão para que colocassem todas as ervas medicinais na mesa. Ok, coloquem tudo aqui. Depois de colocar as ervas medicinais na mesa, as empregadas saíram da cozinha. Leon murmurou baixinho, enquanto esperava as criadas irem embora. Pedi especificamente que trouxessem mais ervas medicinais não relacionadas, para que não adivinhem o que vou fazer. Depois que as criadas foram embora, a cozinha ficou em silêncio. Leon pode se concentrar em refinar a medicina. Ele apoiou o queixo na mão e franziu levemente a testa. E olhou em silêncio para as ervas medicinais à sua frente, ponderando os detalhes sobre o refino do bolo do dragão negro mencionados no livro. Os ingredientes necessários para preparar o bolo do dragão negro são bastante comuns, e o processo de refino não parece muito complicado. Mas por que diz que mesmo os farmacêuticos dragônicos mais habilidosos têm uma taxa de sucesso muito baixa na produção do bolo de dragão negro? Leon balançou a cabeça e pensou consigo mesmo. De qualquer forma, preciso preparar o bolo de dragão negro hoje. Esse tipo de refinamento de ervas medicinais definitivamente não é difícil para mim, como o melhor aluno da academia. Sem demora, Leon procurou no livro o método de refinar a medicina. Ele arregaçou as mangas e olhou os passos do livro, enquanto colocava as ervas relevantes em um recipiente em formato de tigela para moer. Primeiro, triture e misture as ervas medicinais a serem usadas. Em seguida, coloque as ervas na panela em ordem e ferva-as. Leon despejou o pó moído de volta na panela fervente com o remédio. Leon continuou mexendo com uma colher de remédio na mão direita. Leon repetiu esse processo inúmeras vezes. Infelizmente, algumas horas depois, Leon ainda não conseguia refinar o poder do dragão. Ele olhou para os frascos de remédios e cristais de cores diferentes sobre a mesa e sentiu um profundo desespero. Ele cobriu a cabeça com a mão e soltou um suspiro. Ah, falhou de novo. Não é tão fácil assim. Ele pegou um frasco de poção roxa e o sacudiu, olhando para ele com confusão no rosto. Eu sigo o método do livro várias vezes, mas todas as vezes falho na etapa final da purificação e separação medicinal. Havia 2 frascos de reagente na frente de Leon. O frasco de reagente à esquerda havia sido refinado em cristais azuis, enquanto o frasco de reagente à direita ainda estava na forma de um líquido roxo, sem qualquer reação. Leon murmurou sobre o conhecimento contido no livro. O método de separação em alta temperatura descrito no livro, onde uma temperatura muito alta pode causar a inativação do medicamento, e uma temperatura muito baixa não consegue refinar um medicamento puro. Leon sacudia o frasco de reagente com a mão, franzindo a testa e considerando seriamente a solução para purificação e separação de medicamentos. Não consigo obter o efeito de separação apenas agitando manualmente. Preciso usar instrumentos profissionais. Talvez devido à agitação prolongada. A mão direita de Leon estava um pouco desconfortável. Ele usou a mão esquerda para apertar o pulso da mão direita, para se sentir mais confortável. O mestre costuma dizer que, se você não consegue seguir um caminho, você deveria procurar outras maneiras.
Quais outras maneiras eficazes existem para separar medicamentos? De repente, nuvens escuras se formaram do lado de fora da janela. Trovões ecoaram no céu. E até um raio caiu do céu. Parecia que ia chover lá fora. O trovão alto e os relâmpagos ofuscantes chamaram a atenção de Leon. Ele sentou-se na cadeira, sacudindo o frasco de reagente, enquanto virava a cabeça para olhar pela janela. Trovão, vai chover mais tarde? Preocupado que a água da chuva pudesse entrar no quarto, Leon largou o frasco de remédio e foi até a janela para fechá-la. Nesse momento, ele olhou fixamente para o relâmpago do lado de fora da janela, ouvindo o som do trovão, como se estivesse pensando em algo, murmurando para si mesmo. Relâmpagos, trovões. Leon tentou combinar trovões e relâmpagos com o refinamento da medicina em andamento. De repente, ele associou o trovão ao conhecimento relevante que havia aprendido na academia. Trovões, lembro-me de uma aula de alquimia. O professor disse uma vez que as impurezas eletrolíticas. Às vezes, a taxa de sucesso é maior do que a queima no fogo. Ele caminhou rapidamente até a mesa e olhou o remédio roxo que não respondeu agora há pouco, tentando usar a magia que aprendeu. Purificar e separar o remédio. Talvez eu possa tentar usar o elemento trovão. Isso não foi mencionado neste livro para extraí-lo. Sou melhor em magia elemental do trovão. E agora minha magia só recuperou um pouco. No entanto, é mais do que suficiente para esse tipo de manobra sutil. Leon colocou a mão sob o frasco de remédio e lançou magia elemental do trovão sobre ele. O líquido no frasco pareceu reagir a essa magia, fervendo e criando bolhas. Com os esforços de Leon, meia hora depois, o remédio no frasco finalmente se transformou no bolo de remédio na mão de Leon. Ele examinou cuidadosamente o bolo de remédio e exclamou surpreso: "Sucesso!" Leon colocou o bolo de remédio em uma pequena caixa que carregava consigo, olhando para o bolo de dragão negro que ele havia meticulosamente criado. Leon não pôde deixar de sorrir secretamente. O remédio do clã dos dragões é bem fácil de fazer. Ele estava completamente imerso na alegria de poder refinar o remédio do clã dos dragões. Completamente inconsciente que Muen já tinha aberto a porta e entrado na cozinha. Que coisa boa! Leon pensou consigo mesmo, cantarolando uma melodia alegre. De repente, a voz de Muen soou ao lado da mesa. "Pai, o que você está fazendo?" Ela ficou na ponta dos pés, agarrou a borda da mesa e olhou curiosamente para o rosto sorridente do pai, com seus grandes olhos lacrimejantes. Leon só sentiu que algo estava errado naquele momento. Ele olhou para Muen, que estava na cozinha há algum tempo, e ficou momentaneamente atordoado. O ar se acalmou de repente por alguns segundos. Quando Leon fixou os olhos em Muen, ficou tão assustado que gritou alto e quase caiu na frente dela. "Uau! Muen!" Leon, que havia estabilizado o corpo, fechou rapidamente a caixa na mão para impedir que Muen visse o bolo alimentar dentro. Ele estendeu a mão nervosamente e tocou a cabeça dela. "Não é nada." No entanto, Muen viu o que havia dentro da caixa. Ela não conseguia se conter de curiosidade e continuou a perguntar a Leon: "É açúcar na mão do papai?" Leon decidiu inventar uma mentira inocente para fazer Muen desistir de perguntar sobre o que estava na caixa. Ele sorriu para ela e apertou a caixa em sua mão. "Este é o remédio que o papai fez para a mamãe." Assim que Muen ouviu que o remédio estava dentro da caixa, ela cerrou levemente o punho pequeno e franziu as sobrancelhas. E seus olhos revelavam preocupação com a mãe. "Este remédio é para a mãe? A mãe está doente?" Leon balançou a cabeça e explicou suavemente para Muen, enquanto guardava a caixa no bolso sem fazer barulho. "Percebi que sua mãe tem trabalhado muito ultimamente, então estou dando a ela alguns suplementos. Não se preocupe." No entanto, na verdade, este remédio não era para Rosvita tomar. Foi feito para ele mesmo levar. Muen olhou para Leon e assentiu, parecendo entender a intenção do pai. Ela estendeu a mão e olhou firmemente para Leon, fazendo um acordo com ele. "Pai,
Você precisa cuidar bem da mamãe. Leon sorriu, olhou para Muen gentilmente e segurou sua mão. Claro, é isso que o pai deve fazer. Na verdade, Muen não sabia que, naquele momento, Leon estava secretamente rindo mal e já havia feito um plano para se vingar de Rosvita. Quando meu corpo se recuperar, preciso me vingar dela. Nesse ponto, a chuva ainda não dava sinais de que ia diminuir. O tempo lá fora estava tempestuoso, com trovões e relâmpagos. A chuva era muito forte, como se estivesse prestes a engolir o castelo inteiro. Depois de levar Muen da cozinha para o quarto dela, Leon também retornou ao seu. Chovia forte lá fora, refletindo sua turbulência interior. Ele estava deitado na cama, jogando a caixa contendo o bolus medicinal na mão, sem intenção de comê-lo imediatamente. Embora o bolus de dragão negro tenha sido refinado, não sei se os suplementos nutricionais do molusco dragão terão efeitos negativos em humanos. Ele agarrou a caixa que estava prestes a cair, com uma expressão ligeiramente hesitante, como se ainda não tivesse se decidido. Talvez eu devesse deixá-la de lado por enquanto. Enquanto Leon ponderava se deveria ou não tomar o bolus, alguém bateu à porta. Leon percebeu o som e olhou para a porta, com algumas dúvidas no coração. Alguém mais poderia estar vindo a esta hora. Após as batidas, alguém imediatamente abriu a porta e entrou. E essa pessoa era ninguém menos que Rosvita. Leon sentou-se em choque ao ver isso. Era Rosvita entrando, e ela sorriu sem jeito. Majestade, por que está aqui? Rosvita tinha um sorriso gentil no rosto, indicando que ela não estava ali para causar problemas para Leon desta vez. Ela abanou o rabo, diminuiu o tom de voz e falou com Leon sobre o propósito de ir ao quarto dele desta vez. Ouvi de Muen que você me fez um remédio que parece chocolate para regular meu corpo. Leon ouviu que foi Muen quem contou a Rosvita sobre sua fabricação de remédios. Ele ficou momentaneamente sem palavras e não sabia o que dizer para responder a Rosvita. Ele virou a cabeça, parecendo um pouco nervoso. Não ousava encarar Rosvita. Leon silenciosamente afirmou em sua mente que ainda estava perdendo para a ingenuidade da filha. Minha filha fofa vazou a notícia tão rápido. Leon, nervoso, não ousava se mexer, observando Rosvita se aproximar de sua cama, passo a passo. No entanto, ela disse que não tinha outro propósito. Não fique nervoso. Não estou aqui para questioná-lo nem nada. Estou apenas surpreso que você consiga refinar a medicina em um ambiente tão rudimentar. O rosto de Rosvita demonstrava interesse pela medicina refinada. Ela se aproximou de Leon e estendeu a mão para ele, aparentemente querendo ver como era o seu bolo de medicina. O que você refinou? Pode me mostrar? Leon ainda a olhava nervosamente, mas diante de suas perguntas. Ele não podia fazer nada a respeito dela por enquanto. Ele suspirou, pensando que não conseguiria mais esconder. Leon obedientemente entregou a caixa em suas mãos para Rosvita. Mesmo que eu diga que não é possível, você ainda usará meios violentos para roubá-la. Rosvita abriu a caixa em suas mãos e examinou cuidadosamente o bolo do dragão negro dentro dela. O bolo medicinal está impecável e brilhante. Até mesmo uma pitada de surpresa pôde ser vista no rosto de Rosvita. Ela estava bastante satisfeita com a habilidade de Leon em refinar bolos medicinais de tamanha qualidade. Nada mal conseguir fazer um bolo de dragão negro com uma cor tão perfeita nessas condições. Você é realmente impressionante, Leon. Após comentar sobre o bolo medicinal de Leon, Rosvita o elogiou de uma forma rara. Como é esse ditado? Algo sobre ser habilidoso tanto com a caneta quanto com a espada? A rainha dragão prateada, que normalmente não o elogiava muito, raramente expressava sua aprovação ao bolo medicinal que ele havia refinado hoje. Leon ficou um pouco surpreso com o comentário de Rosvita. Ele congelou um pouco enquanto a olhava. Ela realmente não zombou de mim? De repente, a expressão de Rosvita ficou séria, como se ela fosse dizer algo muito importante. Ela fechou a caixa e a jogou de volta para Leon. Você pode ficar com ela, mas não pode tomar este remédio agora. Leon pegou a caixa com firmeza. Ele ergueu uma sobrancelha e olhou para Rosvita confuso,
obviamente sem entender o que Rosvita estava dizendo de uma vez. Hein? Por quê? A expressão de Rosvita mudou para a expressão séria que ela costumava ter quando estava com Leon, e seu tom não era muito amigável. Ela olhou condescendentemente para Leon na cama, apoiando as mãos sob seus 2 grandes mamilos. Como um medicamento complementar para o clã dos dragões, sua eficácia é muito forte para o corpo humano. Leon ainda não conseguia entender a seriedade das palavras de Rosvita. Ele franziu a testa e olhou para ela, pensando que ela o menosprezava. Não vou aguentar? Rosvita ergueu uma sobrancelha e olhou Leon com desdém. Ela deu a Leon um sorriso provocador. Lembro-lhe gentilmente que, como humano, você não consegue resistir ao seu poder. As palavras dela deixaram Leon muito insatisfeito. Sua expressão ficou séria, expressando descrença nas palavras dela. E quanto ao poder dos dragões? Eu já derrotei incontáveis dragões gigantes. Como eu não suportaria um pequeno bolo? Leon insistiu em provar a Rosvita que ele poderia resistir ao poder do clã dos dragões. Ele pegou o bolo do dragão negro e reuniu coragem para engoli-lo de uma só vez. Rosvita, você não me subestima. Coragem é um hino à humanidade. Leon olhou para Rosvita com uma expressão sem medo, demonstrando a determinação de um guerreiro em ir para o campo de batalha. Rosvita estendeu a mão para detê-lo, mas, infelizmente, já era tarde demais. O bolo de remédio já havia sido engolido por Leon. Ela olhou para Leon com raiva, mas não conseguiu dizer nada. Você! De repente, Leon arregalou os olhos e seu corpo parecia estar sendo queimado. Uma força poderosa estava se formando dentro de seu corpo. Era óbvio que o bolo do dragão negro estava começando a fazer efeito. Sua pele estava lentamente ficando vermelha. Ele se ajoelhou na cama, sentindo grande desconforto, com uma mão apoiando a cama e a outra segurando as roupas do peito, parecendo muito dolorido. A expressão de Rosvita era um tanto preocupada, e ela não sabia o que fazer com a situação atual dele. Desgraçado, eu nunca usei muita magia de cura antes. Ela amaldiçoou Leon por ser tão impulsivo, enquanto usava as mãos para lançar magia de cura em seu estômago. Como se sente agora? Tentarei explicar o efeito do bolus para você primeiro. Leon não respondeu à pergunta de Rosvita. Ele cerrou os dentes, e ela não conseguiu ver a expressão em seu rosto por um momento. Quando Rosvita quis continuar a lançar magia de cura em Leon, ele de repente estendeu a mão e agarrou a dela, interrompendo a magia de cura. Rosvita ficou surpresa com a ação dele. Ela olhou para Leon com uma expressão séria. Ah, não se mexa! Leon levantou lentamente a cabeça, com o rosto suando profusamente. Ele olhou para Rosvita com uma expressão resoluta. Dê uma olhada, Rainha Dragão Prateada. Esta é a coragem e a determinação da humanidade. Havia muitos raios ao redor dele. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.